Senadores que defenderam a CPI da Lava Toga aproveitaram o debate sobre a revisão da lei do impeachment para pedir mudanças na tramitação dos processos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalou uma comissão de juristas comandados pelo ministro Ricardo Lewandowski, que ficará responsável pela atualização da lei. O senador Lazier Martins, que apresentou um projeto de resolução em 2019 para mudar o rito, pediu que o início da tramitação das denúncias deixe de depender exclusivamente do presidente da corte, como é atualmente. A lei do impeachment pode derrubar o presidente, ministros de cortes, ministros do Estado, procuradores gerais, governadores e prefeitos. Ana, 1 minutinho e meio para você. Ou seja, Lewandowski, a raposa tomando conta do galinheiro, né? Nós vamos deixar aí um dos ministros que já mostraram na TV, ao vivo, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que ele não respeita a Constituição, rasgou ali o artigo 52, que deixaria Dilma sem poder concorrer a nenhum cargo eletivo, e, no entanto, ele ignorou essa parte da Constituição, fez aquela manobra ali junto com Randolph Rodrigues, se eu não me engano, e tocou a vida como se nada tivesse acontecido. E agora nós temos Lewandowski querendo analisar, né, as mudanças para pedido de impeachment de ministros do STF. Só para a gente complementar, Aros, o nosso primeiro tema sobre o Rodrigo Pacheco, eu busquei aqui em julho do ano passado, quando começamos a falar de processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, e um robusto chegou nas mãos dele, ele disse o seguinte, aspas para o Rodrigo Pacheco: entendemos justamente isso, precipitarmos numa discussão de impeachment, seja do Supremo, seja do presidente da República, ou qualquer tipo de ruptura, não é algo recomendável para um Brasil que espera uma retomada do crescimento, uma pacificação geral, uma pauta de desenvolvimento econômico, de combate à miséria e à pobreza, ao desemprego. Ou seja, aquelas platitudes todas, aquela retórica toda, ele fala que não é recomendável para um Brasil qualquer tipo de ruptura. E isso que nós estamos vivendo, o que o Alexandre de Moraes faz, o que os ministros do Supremo Tribunal fazem quando eles não respeitam a Constituição, quando eles interferem no poder executivo, no poder legislativo, isso não é ruptura, senhor Rodrigo Pacheco? Agora, nós precisamos também começar a discutir uma ferramenta institucional excepcional que os americanos têm, dependendo do estado, que é o recall. Né? O recall para alguns setores aí da nossa sociedade, principalmente no judiciário local, estadual, nós poderíamos começar a discutir essa ferramenta. Obviamente que essa ferramenta tem que passar por uma reforma política, e uma reforma política com esse Congresso que nós temos jamais será avançada. É preciso, antes de pensarmos no próximo presidente, que é importante também, já que ele indica 2 ministros para a Suprema Corte, precisamos sim darmos a mesma importância para o Congresso, para o Senado. Como Augusto disse, são 27 nomes esse ano nas cédulas. Precisamos renovar o Senado. E aí, Zé Maria, vai mudar ou não vai mudar a lei do impeachment? Em 1 minuto e meio para você também. Pois é, meu caro Aros, você sabe que eu defendo a regulamentação de um processo assim longe de um caso real. Porque quando existe em debate ali um impeachment de alguém que tenha nome, CPF, endereço, fica muito mais complexo mudar, porque, é claro, as pessoas vão pensar em quem está sendo julgado, né, e pesar ou não nas tintas, do que de uma forma abstrata. Então é positivo que se pense numa regulamentação completa de um processo de impeachment de presidente da República, governador, prefeito e ministro do Supremo, longe de qualquer caso real. O que está acontecendo, Aros, a gente não pode se esquecer, é que impeachment se transformou numa indústria nacional. Eu conheço casos de prefeitos que estão nas mãos das câmaras de vereadores. É isso mesmo. O prefeito faz tudo o que a Câmara quer por medo de perder a maioria e sofrer impeachment. Isso não pode continuar.
O impeachment não pode ser um facão na cabeça de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República que, por acaso, tenha minoria no Congresso Nacional. É preciso que o impeachment tenha ali os critérios para ser aplicado. Agora, formulado desta forma por uma comissão presidida pelo ministro Lewandowski, fica a suspeição. Mas ele não será o dono do projeto. Ele vai apresentar as ideias e quem define finalmente é o deputado e o senador. É sempre assim. Toda mudança, eu acompanhei várias mudanças no Código de Processo Penal, no Código Penal, no Código Civil, que foi um debate muito intenso. Como é que foi? Um grupo de juristas se reuniu e definiu, olha, o anteprojeto, esse é o nome, é este. E aí chega no Congresso Nacional, os deputados e senadores emendam. E eu duvido que os senadores votem algo que possa diminuir o seu poder de tutelar aí essa possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu duvido. Eles querem, os senadores, e é natural porque disputa política é assim, manter essa ligação, né? Olha, nós cuidamos do seu impeachment, portanto, cuidado com o meu processo que está aí no Supremo. Estávamos falando sobre a revisão da lei do impeachment. Quero ouvir agora o Guilherme Fiuza. 2 minutinhos para você, Fiuza. Aros, é claro que isso aí é uma armação. Desse Senado com esse STF não sai nada que não seja uma armação. Grosseira, no caso, mais uma. Eles querem dificultar o impeachment. Eles querem ter até ali uma figura de punição ao proponente de um pedido que não seja aprovado. Isso é uma coisa escandalosa, uma coisa vergonhosa. E só sai esse tipo de coisa dessa conjunção aí, dessa esquina aí, né? Augusto estava comentando que não tem esquina em Brasília. Então, essa esquina metafórica é danada, esse Senado com esse STF. Eu estava no comentário anterior me referindo a essa construção que eles estão fazendo do poder particular, da democracia de gabinete. Isso aí é ostensivo, isso é assintoso, isso está sendo feito na cara de todo mundo com a cumplicidade daquilo que se chamava de imprensa. Então, o STF hoje, e aí é claro que no meu comentário anterior, a abertura das redes do Rodrigo Pacheco, ele realmente precisará, se ele quiser se sentir um político, um presidente do Poder Legislativo, ele precisa se manifestar sobre a censura, o ato de censura protagonizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é censura contra o Telegram, é censura contra o país, é censura contra a coletividade, contra a sociedade. Evidentemente que, então, nós estamos esperando com a abertura dessas redes que esses políticos de gabinete se transformem de novo em políticos que devem contas à sociedade. É isso, estamos no ar com os Pingos nos Is. E antes da gente retomar aqui a nossa conversa sobre a lei do impeachment, eu preciso só dar um recado, que é o seguinte: o Twitter da Jovem Pan News está perto de alcançar 1 milhão de seguidores. E você sabe que pelas redes sociais você participa aqui com a gente, acompanha tudo, todos os conteúdos, as análises de Os Pingos nos Is, tudo lá no Twitter da Jovem Pan. Mas como é que faz para acompanhar? Tem que seguir, obviamente. Então, se você ainda não segue, siga o perfil @JovemPanNews no Twitter. Fique por dentro de tudo, informação e análise, tudo aquilo que você acompanha aqui na Jovem Pan News. Vamos seguir nesse assunto que a gente estava discutindo aqui, os senadores e a revisão das regras para o impeachment. Mestre Augusto Nunes, como é que você vê essa discussão? Das regras do impeachment. O negócio é o seguinte: se cometeu crime e se esse crime merece esta punição, puna-se. Nunca fizeram, nunca conseguiram fazer isso, nunca conseguiram enquadrar o Supremo, até porque, faça-se justiça, nunca o Supremo teve uma composição tão detestável quanto a atual. Nenhum deles, com exceção do presidente Luiz Fux, fez concurso para ingresso na magistratura. Melhor, o Toffoli fez e foi reprovado 2 vezes
no concurso para ingresso na magistratura de São Paulo. Ele não pode ser juiz em Itacoaritinga e pode ser presidente do Supremo. Faz sentido, não? Todos são advogados. Eu repito aqui, advogado toma partido. Aliás, qualquer partido. Né? Quem paga os honorários mais agradáveis, mais atraentes, ele vai defender. Ele defende ou se torna auxiliar da acusação. Depende do honorário. Então, eles não estão preparados para julgar e resolveram formar um partido de oposição ao governo. Pode dar certo? Claro que não. O que é que se faz com um time assim como o Timão da Toga? Expulsa um, que os que continuam em campo vão aprender a se comportar com mais moralidade e com mais respeito ao povo que paga o salário e a lagosta, né, também, vinho premiado, de todos eles.